Hoje é dia de tacar pedra em uma galera, hein? Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre a participação dos brasileiros na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. E bom, desses 5 brasileiros que ainda estão envolvidos na competição, 4 se enfrentaram: Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. E o Flamengo recebeu o Peñarol. E assim, eu não tenho muitas coisas boas pra poder falar de praticamente ninguém. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra que você se inscreva aqui no canal É do Jogo e deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Todos os likes, todas as inscrições são muito importantes e compartilhar com amigos ajuda demais. Não custa nada, só pega o link e compartilha num grupo de WhatsApp, com um grupo com os amigos, isso ajuda demais mesmo. Mas voltando pra falar da Libertadores, pouquíssimas coisas eu sou capaz de elogiar nessa participação dos brasileiros na partida de ida. Começando com o Fluminense e Atlético Mineiro, que foi o primeiro jogo, esse jogo foi chato demais. Sério, esse jogo foi horrível. Eu assisti o jogo todo, eu tava com um amigo meu, a gente estava assistindo o jogo e durante um momento a gente parou de assistir pra poder trocar ideia, porque não valia a pena assistir esse jogo, não acontecia nada. O jogo inteiro não acontecia nada, o Fluminense finalizou um pouco mais, mas tipo, nada que fosse de saltar aos olhos, não tinha uma jogada, uma infiltração, aconteceu nada aquele jogo. E das duas partes, o Atlético Mineiro também foi um time completamente medroso, na verdade, encarando o Fluminense. Parecia que pro Atlético o interessante era ou não perder ou perder de pouco, e bom, conseguiu esse objetivo, se essa era a ideia. Péssimo de se assistir o futebol de ambas as equipes. O Fluminense sai como vitorioso e, bom, eu acho até que foi justo, porque foi a equipe que mais tentou realmente jogar, mas pra ser bem sincero, eu acho que o empate seria o melhor resultado, levando em consideração o que foi o jogo. Mas a verdade é que o Atlético Mineiro, pelo investimento feito no seu elenco, tinha que apresentar muito mais futebol do que vem apresentando na temporada até agora. E o Fluminense, que tem evoluído bastante desde a chegada do Mano Menezes e do Thiago Silva, também não foi absolutamente nada demais nesse jogo, não teve nenhuma jogada que foi de saltar os olhos. Teve o gol do Lima, obviamente, que deu a vantagem pro Fluminense. O Fluminense pode empatar no jogo de volta em Belo Horizonte, mas o jogo em si foi uma lástima. Foi chatíssimo assistir essa partida, não vou negar. Bom, a outra partida envolvendo brasileiros foi a partida logo em seguida, que tinha Botafogo e São Paulo se enfrentando também no Rio de Janeiro, nesse caso no Engenhão. E assim, o Botafogo é a única coisa que dá pra se elogiar da participação dos brasileiros na Libertadores durante essas partidas de ida das quartas de final. Porque assim, falando especificamente do Botafogo e São Paulo, o Botafogo pelo menos tentou alguma coisa. O São Paulo foi um time covarde. O Zubeldia foi covarde na partida diante do Botafogo. O melhor jogador em campo foi o Rafael, o goleiro do São Paulo. E assim, analisando o jogo, dá pra contar nos dedos a quantidade de vezes que o São Paulo passava o meio campo do Botafogo. O Botafogo teve muito mais posse de bola que o São Paulo. O Botafogo teve muito mais finalizações do que o São Paulo. O Botafogo teve muito mais chances claras de gols do que o São Paulo. E o Zubeldia também chegou a comentar a respeito disso na entrevista coletiva, falando isso aqui é Libertadores e tudo. Sim, eu concordo. Isso é Libertadores sim, Zubeldia. Só que o time que você treina é o São Paulo. Não querendo desmerecer aqui ninguém, mas não é um 15 de Piracicaba, não é a Cabo Friense da vida. Tu treina o São Paulo, irmão. Sério, as 3 partidas envolvendo os brasileiros me irritou profundamente. Uma porque foi um jogo péssimo, outra porque foi um jogo de um time só com outro time medroso. O time que nem mesmo tentou se colocar à disposição de jogar a partida de futebol. E tipo, de novo, é o São Paulo, é o tricampeão da América, é o time que é 5º colocado do Campeonato Brasileiro e tem capacidade de jogar muito mais futebol do que apresentou nessa partida. Tudo bem que foi até o Rio de Janeiro, foi encarar o Botafogo, é o líder do Campeonato Brasileiro, que vem desempenhando um futebol excelente nas mãos do Arthur Jorge. Mas, cara, é o São Paulo. Os caras tinham obrigação de apresentar mais futebol do que apresentaram. Foi um duelo de um time que competiu contra um time que só estava interessado em realmente não perder o jogo. E, obviamente, a estratégia do Zubeldia deu certo. O São Paulo conseguiu sair com 0-0 e vai para o próximo jogo no Morumbi com uma vantagem considerável, porque vai jogar dentro de casa e pode, obviamente, com o apoio de sua torcida, vencer o duelo contra o Botafogo e ir até as semifinais. Mas assim, para um time da grandeza do São Paulo, não podia fazer um jogo desse. Eu acho sim que o Botafogo ainda tem chance de ir a São Paulo, ir até o Morumbi e vencer a partida e avançar até as semifinais. O Botafogo não perde pro São Paulo desde 2020, pra vocês terem uma noção. E quando foi visitar o São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, empatou em 2-2. No Campeonato Brasileiro passado também empatou em 0-0, ou seja, não tem sido um ambiente hostil para o Botafogo ir até o Morumbi. Então o favoritismo, na minha opinião, ainda é todo do Botafogo, e o São Paulo acho que perdeu uma oportunidade de pelo menos tentar surpreender pra ir
pra sua casa com um resultado ainda melhor. Um resultado bom pro time do Zubeldia, mas a atuação patética e covarde, eu acho que isso jamais vai conseguir ser explicado, apesar de ser Libertadores. E a terceira partida envolvendo o time brasileiro foi Flamengo 0, Peñarol 1 no Maracanã, um jogo que foi uma partida completamente esdrúxula do time do Flamengo. Não teve um jogador do Flamengo que você olha e fala, esse cara jogou bem. Eu acho que quem entrou bem na partida foi o Wesley, e eu gostei um pouco da atuação do Gerson. Eu acho que diferente de muitos jogadores do Flamengo, o Gerson pelo menos brigava, ele teve grandes disputas de bola, ele participou das dois lances mais perigosos do Flamengo, a bola passou pelo pé do Gerson, mas assim, o gol que tomou do Javier Cabreira, um time como o Flamengo não pode tomar um gol daquele. Mas na saída de bola do Pulgar, que errou na saída, o Fabrício Bruno também erra na jogada, o Alexandro a bola foi nas costas dele, não tinha ninguém marcando o Cabreira quando ele entrou na área, tinha o Varela e o Fabrício Bruno correndo, tipo, pra poder entrar na área, porque os dois estavam completamente perdidos no lance. O Rossi falhou bizarramente também, porque aquela bola era muito defensável, a bola foi muito devagar. Quem assistiu o lance viu que aquela bola era incrivelmente defensável. O De La Cruz acabou de voltar da contusão e foi muito mal. O Arrascaeta também foi muito mal, apesar dele ter participado de duas jogadas perigosas pro Flamengo. Ele cruzou pro cabeceio do Bruno Henrique no primeiro tempo, uma grande defesa do goleiro Aguirre, não confundir com o Aguirre, que é o técnico do Peñarol. E também o Arrascaeta teve uma boa finalização de fora da área, que o Aguirre também fez uma grande defesa, mas a participação do Arrascaeta se limitou a isso, não teve muito mais, foi lampejos, coisas que um jogador da qualidade do Arrascaeta, obviamente, quando tem, pode ser muito perigoso, mas o jogo em si do Arrascaeta foi péssimo, o jogo do Fabrício Bruno foi muito ruim, Carlinhos não tem a menor condição de jogar no Flamengo, o Tite foi mal demais na escalação, não tem porquê o Léo Ortiz não ser titular desse time do Flamengo, cara, seja na zaga ou seja no meio campo como volante, não importa, o Léo Ortiz tem que ser titular desse time do Flamengo. O gol do Peñarol começa justamente no erro de passe do Pulgar, que deveria estar na reserva pro Léo Ortiz estar naquela posição, e o Pulgar não vem em boa fase. Apesar dele ser um jogador de seleção, ele não vem fazendo as grandes atuações que o levou à condição de titular do Flamengo e que fez ele ser um dos principais jogadores do time no ano passado. Mas esse ano ele não apresentou ainda o mesmo futebol que encantou a torcida no último ano. Outro que eu também isento um pouco de críticas foi o Gonzalo Plata, porque ele acabou de entrar na equipe do Flamengo, ele teve que ser alçado ao time titular por causa de todas as lesões que acabaram vindo a ocorrer no Flamengo. O Luiz Araújo, a última lesão, o Cebolinha, obviamente, que é uma perda enorme. Então ele acabou tendo meio que ser colocado ali numa situação emergencial, sendo que ele teve, tipo, 2 semanas de treinamento com o elenco do Flamengo. E, assim, ele se esforçou, pelo menos, mas acabou não conseguindo desenvolver muito, até porque ele também não tem aquele entrosamento com o grupo, sabe? Sem contar que o Tite colocou ele pra atuar do lado esquerdo do jogo praticamente inteiro, quando ele prefere atuar pelo lado direito. Você vê o mapa de calor dele, as ações dele do lado direito são praticamente inexistentes. Acho que ele teve 3 ações com bola apenas do lado direito. Mas, assim, ele pelo menos tentou dar passes, tentou dribles, ele correu bastante, ele se esforçou bastante. Então é um dos poucos dos times titular que dá pra isentar de críticas. Agora, a atuação do Tite, até nas próprias substituições também foi péssima. Colocar o Alcaraz pra tirar o Pulgar quando o Léo Ortiz estava no banco de reserva não fez o menor sentido. Foi pra tentar dar um pouco mais de ímpeto ofensivo, obviamente. Mas com o De La Cruz e Alcaraz sendo seus volantes, você obviamente acaba criando um buraco no seu meio de campo. O Flamengo, tudo bem, que dominou as ações de bola, mas ainda assim foi uma posse de bola estéril, não criou grandes oportunidades, além das que eu já mencionei, e também de um chute do Bruno Henrique. Diga-se de passagem também que, apesar da péssima atuação do Flamengo, o melhor jogador em campo do Peñarol foi o goleiro Aguirre, porque tiveram 3 oportunidades, 2 do Bruno Henrique e a do Arrascaeta, que se não fosse ele ali, o Flamengo teria conseguido marcar, apesar da péssima atuação. Isso mostra que o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, os jogadores, têm uma qualidade muito acima da média e que não vem sendo extraído isso desse time, porque eles têm lampejos, eles mostram em uma jogada ou outra que eles são capazes de fazer alguma coisa diferente, mas o Tite não tá conseguindo tirar aquilo que é esperado desse time do Flamengo. A atuação foi péssima, a atuação foi lastimável, e o Flamengo vai pro jogo de volta como brasileiro em piores condições pra avançar pra semifinal da Libertadores. O Atlético também perdeu, mas decide em casa. O Botafogo não conseguiu vencer em casa, mas tem um time melhor do que o São Paulo. O Flamengo perdeu o Peñarol no Maracanã, vai ter que ir pro campeão del siglo e tem que vencer por pelo menos 2-0 pra poder se classificar direto, e com 1-0 leva pros pênaltis. A situação do Flamengo é muito constrangedora, a situação do Flamengo é muito perigosa e a chance de eliminação é grande. Acredito que pode se classificar? Sim. O Flamengo vem fazendo boa campanha fora de casa no Campeonato Brasileiro, é um dos principais visitantes do campeonato, mas na Libertadores até o momento o Flamengo não conseguiu vencer fora de casa. Foram 3 derrotas e 1 empate atuando na fase de grupos e nas oitavas de final. Pra poder se classificar vai ter que apresentar um futebol muito melhor do que apresentou no Rio de Janeiro, vai ter que apresentar um futebol no nível do que apresentou contra o Vasco no domingo, que foi um bom jogo apesar do empate, só que aí vai ter que fazer um negócio diferente do que fez contra o Vasco, que é um problema crônico do Flamengo, que é perder gol o tempo inteiro. E se quiser se classificar, acho que a primeira
coisa que tem que fazer é se concentrar nos primeiros minutos em não tomar um gol bobo, igual foi esse gol do Cabreira, porque se tomar um gol nos primeiros 15 minutos, aí vai virar um Deus nos acuda. E depois desses primeiros 15 minutos que o Peñarol deve fazer uma pressão, conseguindo reter mais a bola, aí sim o Flamengo tem que se focar em atacar o adversário, em colocar o adversário em condições perigosas, porque se tomar um gol cedo na partida, aí eu acho que já começa a entrar o desespero na cabeça dos jogadores, aí o Flamengo não vai conseguir desempenhar da forma que tem que desempenhar, e aí a eliminação vai ser certa caso tome um gol logo de cara nos primeiros minutos no jogo no campeão del siglo. E pessoal, essa foi a minha análise do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, né, da participação dos brasileiros. Se você concorda ou discorda do que eu falei, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, isso ajuda bastante também o engajamento aqui do canal. E mais uma vez peço para que você se inscreva aqui no canal do jogo e ative o sininho de todas as notificações para que você seja avisado toda vez que tivermos um vídeo novo. Inclusive, hoje à tarde vamos ter o episódio 4 do podcast da Champions, para poder falar dessa rodada que foi de terça a quinta-feira nessa semana. Então, se você não quiser perder o podcast e nenhum outro vídeo aqui do jogo, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para todas as notificações e deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o meu trabalho. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.